É um desafio educar filhos no mundo complexo com pais muito ocupados. Mas podemos aprender a melhorar. Mesmo que você não tenha mais filhos pequenos, eu creio que o que veremos hoje possa ajudar algum pai e mãe que precisam de orientação sobre como lidar com seus filhos. As famílias dessas últimas 2 décadas lutam com a educação dos filhos tentando acertar, mas cometendo erros evitáveis. Um erro genérico praticado por boas famílias, cristãs ou não, tem que ver com a falta de aplicação adequada da autoridade por parte dos pais. Às vezes, um pai ou mãe, ou ambos, podem errar em um dos dois extremos. Por um lado, aplicam disciplina dura, agressiva, muito rígida com seus filhos, e por outro lado, são permissivos e não punem devidamente as crianças, deixando assim uma ideia de que elas podem fazer o que quiserem. Por que alguns pais aplicam, disciplina dura demais com seus filhos? Talvez porque sofreram isso quando eram crianças, tendo sido vítimas de pais irritados, impacientes, autoritários. Aprenderam erradamente o jeito duro de lidar com os filhos. Outra razão pela qual um pai ou mãe pode agir duramente com seus filhos tem que ver com o estresse. Por exemplo, a vida nas cidades grandes é mais estressante do que nas cidades menores, por causa da violência, o trânsito que exige muito tempo para ir e voltar do trabalho, apelos materialistas exagerados, poluição do ar, poluição moral, vida mais artificial, sem natureza por perto. Não é sem razão que uma escritora inspirada, Ellen White, ela recomenda já há muitas décadas mudar para cidades menores, onde tem melhor qualidade de vida. Famílias residindo em cidades grandes têm mais estresse e, com isso, os pais podem ficar mais frequentemente irritados e aplicar disciplina dura demais nos filhos. As crianças necessitam disciplina, precisam viver sob uma autoridade amorosa, mas firme para aprenderem a sociabilizar, a dar, a vencer o egoísmo e respeitar os mais velhos. As crianças não se tornam mais felizes quando damos a elas tudo o que elas querem. É fácil dar eletrônicos, viagens, roupas e sapatos de marca, brinquedos para as crianças, em vez de dar-se a si mesmo, como pai e como mãe. Não funciona no sentido de educar bem um pequeno ser humano para o futuro. Tem surgido muitas queixas sobre filhos com uma postura de enfrentamento, de oposição, desafio e até agressividade contra os pais. Isso não começa do nada. A Organização Mundial da Saúde diz que as doenças mentais dos adultos são doenças mentais das crianças e dos adolescentes. Ou seja, o problema começa lá atrás. Quando um filho adolescente ou uma criança de 7, 8 ou 9 anos de idade apresenta atitudes desafiadoras e agressivas contra os pais, isso não surgiu naquele momento, mas começou lá atrás, porque os pais podem ter sido permissivos com comportamentos errados dos filhos, ou do filho ou da filha, quando ele ou ela, essa criança, tinha 2 ou 3 anos de idade. É nos primeiros 3 anos de idade, em geral, que se estabelece a base do que a criança vai ser no futuro em termos de comportamento. Por que será que pais pós-modernos têm dificuldade de colocar limites para atitudes erradas dos filhos? Porque pode predominar a ausência da prática correta de autoridade paterna e materna em lares hoje em dia, não é mesmo? Será que é o medo de criar crianças neuróticas que leva os pais a ter essa permissividade? Será receio delas de se revoltarem e entrar no mundo das drogas? Eu repito, as crianças precisam de disciplina. O desafio é como aplicar essa disciplina de uma maneira que não seja nem frouxa e nem rígida. Uma criança disciplinada com amor não vai se tornar revoltada e nem neurótica, fique tranquilo. Essa criança vai aprender a respeitar seus pais, o que a prepara para respeitar outras pessoas na vida. E é importante pensar que uma criança que não é devidamente corrigida por erros de conduta serve de exemplo destrutivo para os irmãos mais novos.
O pequeno vai copiar o comportamento bom e ruim do mais velho. Não adianta os pais levarem seu filho para o tratamento com psicólogo infantil e não fazerem nada eles mesmos quanto ao seu próprio comportamento do pai e da mãe, né? Como se o problema de conduta da criança fosse algo separado da maneira como os pais lidam com ela. A criança, vamos chamar de criança problema, pode ser, e em geral é, o reflexo da dificuldade da família como um todo. Então, precisa consertar a família e não só levar o pequenino na psicóloga e tirar o corpo fora. A prevenção de transtornos de condutas em crianças e adolescentes começa desde que eles são bebês. Ensine seu bebê que o mundo não gira em volta dele. Isso significa que o bebê, se estiver alimentado, está bem alimentado, não está com fome, tem roupa limpa e seca e sem sintomas como febre ou outros sintomas, vai esperar um pouquinho sim a mamãe fazer alguma tarefa necessária, em vez da mamãe ou papai ter que pegar no colo o tempo todo, senão ele chora. Tudo começa na infância, o erro ou o acerto na disciplina das crianças. Exige obediência desde que seu filho é pequeno, mas não faça isso com gritaria histérica, pancadas, raiva, impaciência, e sim com voz e atitude firme e ao mesmo tempo demonstrando amor pela criança. Por exemplo, seu filho pegou os brinquedos e espalhou tudo na sala por pirraça. O que você vai fazer? Fale firme com ele, alguma coisa tipo assim: olha, mamãe gosta muito de você, mas isso que você fez não foi legal. Você é um bom menino, mas isso não pode ser feito assim. Então vamos agora juntar esses brinquedos. Veja que o seu comentário, nesse exemplo que eu dei, não ataca a criança depreciando a criança, mas ataca o que ela fez. É muito diferente você dizer, você não presta, olha o que você fez, né, do que você dizer, você é um bom menino, mas isso que você fez não foi legal. No primeiro exemplo, você não presta e tal, você destrói a autoestima da criança e no segundo exemplo, você protege a pessoa dela, mas fala do erro dela. Se você sempre critica a pessoa em vez do erro dela, ela passa a crer que ela é um zero à esquerda, que não tem jeito de melhorar e isso cria desesperança, podendo produzir um estado depressivo ou um estado de revolta. Tudo vai depender do perfil psicológico da criança. Ensine seu filho a pedir perdão para a pessoa a quem ele feriu. Se você, pai, mãe, foram rudes com o filho, tenham a humildade de pedir perdão a esse filho. Isso não vai tirar sua autoridade como pais, mas vai ser um ótimo exemplo da necessidade de se pedir perdão quando se cometeu um erro contra alguém. Para disciplinar bem a criança, é importante dizer antecipadamente o que ela irá perder se não obedecer a uma ordem clara que você deu para ela. Se ela desobedeceu, enfrentando e desrespeitando seu papel normal de autoridade no lar, aplique a disciplina imediatamente que foi explicada, sem gritar, sem bater na criança, com afeto e firmeza na voz e na conduta. Por exemplo, ela terá que ficar sentada na poltrona 15 minutos sem brincar. É uma disciplina. Ou não vai ganhar naquele dia o que havia sido dito que ela ganharia. Quanto mais nova a criança, mais imediata deve ser a disciplina. Por exemplo, se é segunda-feira e vocês haviam planejado um passeio para o próximo domingo que a criança gosta, não use como disciplina falar que ela não vai mais naquele passeio lá no domingo. É um tempo muito longo para uma criança pequena. Tem que ser alguma coisa daquele dia. Outro exemplo, não fique repetindo para a criança várias vezes que se ela continuar com o comportamento errado, então você vai tirar o brinquedo dela, mas nunca tira. Se você fala e não faz, isso tira o respeito dela por você e ela aprende com isso que papai e mamãe não cumprem o que dizem e assim cultiva a ideia de que podem errar quanto quiserem. Lembre-se, papai e mamãe, quem manda no lar é o pai e a mãe, não é a criança. Pense nisso. Exerça autoridade com a ajuda de Deus de maneira firme, mas amorosa, mas quem manda é o pai e a mãe. Bom, espero você aqui no próximo Claramente. Até lá. Obrigada, Dr. César. Dicas super interessantes para pais que querem realmente
criar os filhos da melhor maneira, assim como Deus também quer. Vale a pena rever, você que é pai, você que é mãe, você que é tio e tia que ajudam, que participam da educação, você que é professora também, você que é professor, está disponível para você lá no nosso canal no YouTube, que é Vida e Saúde NT. Aproveita e também compartilhe, combinado? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta. Eu quero te ensinar os passos dessa receita de bolinho de arroz com cúrcuma. Uma receita diferente para você fazer aí no final de semana. E nós vamos ensinar, inclusive, eu vou te ensinar esse molhinho que está por cima, que está sensacional. Vida e Saúde volta já.